Embalagens flexíveis são amplamente utilizadas em diversas indústrias, como alimentos, produtos farmacêuticos, cosméticos e muitas outras. Elas oferecem uma série de benefícios, incluindo leveza, resistência, capacidade de proteção contra umidade e oxigênio, além de serem altamente personalizáveis. As embalagens flexíveis referem-se a qualquer tipo de embalagem que pode ser facilmente moldada ou dobrada sem ser danificada. Essas embalagens são feitas de materiais leves e flexíveis, como filmes de plástico, folhas de alumínio, papel, ou uma combinação desses materiais, que chamamos de laminados. Diferentemente das embalagens rígidas, que mantêm sua forma independentemente do conteúdo, as embalagens flexíveis se adaptam à forma do produto embalado. Os materiais usados em embalagens flexíveis podem ser simples camadas de um único material ou estruturas complexas que combinam vários materiais para obter propriedades específicas, como barreiras contra umidade, oxigênio, luz e aromas, o que é crucial para preservar a qualidade e a integridade dos produtos embalados. Os materiais plásticos para estruturas laminadas normalmente são produzidos em extrusoras do tipo blow e pode ter até 7 camadas de diferentes tipos de resinas plásticas, como o polietileno, poliamida e IVOH, que é usado em embalagens de produtos altamente perecíveis como carnes, atomatados e maionese, por exemplo. O processo de extrusão consiste no derretimento de pequenos grãos de resinas plásticas que são transformados em bobinas. Estas bobinas poderão ser impressas posteriormente ou laminadas com outros materiais como poliéster, alumínio ou filmes de polipropileno. Os processos de impressão para as embalagens podem ser rotogravura ou flexografia, sendo o processo flexográfico um dos mais usados. Como é uma fábrica de embalagens flexíveis? O fabricante de embalagens também é chamado de convertedor, porque converte bobinas de plástico, papel ou alumínio em produto impresso, laminado e acabado em bobinas prontas para o comprador de embalagens. Primeiro, o cliente comprador de embalagens faz o pedido para a fábrica. A fábrica dispara a ordem de produção ou ordem de serviço para iniciar o processo de fabricação e são extrusadas bobinas de polietileno ou são compradas bobinas de polipropileno biorientado, poliéster ou outro material necessário para a confecção da bobina final. O cliente envia a arte, que será passada para a clicheria fazer os ajustes. A clicheria faz os ajustes, define a lineatura, separação de cores e devolve para o convertedor para aprovação. A aprovação pode ser feita em forma de prova digital, como a GMG, por exemplo, ou prova de substrato, ou seja, impressa diretamente no material que será impresso. Uma vez aprovado pelo convertedor, são feitos os clichês e enviados para a produção na fábrica. Cada grupo impressor corresponde a um clichê na separação de cores. As cores básicas são chamadas de cromia, e são as cores amarelo, magenta, cian e preto. Outras cores normalmente também são usadas na impressão, como o branco para dar base, como cores metálicas, vernizes de proteção ou embelezamento e cores especiais diversas para complementar o resultado final desejado no produto. Neste ponto, o material já foi extrusado ou comprado e está disponível para a operação de impressão flexográfica. A impressora flexográfica normalmente tem 8 grupos impressores e é no formato de tambor central, sendo um tambor principal com os grupos impressores em volta dele. Mas há também impressoras com 4, 6 e até 10 grupos impressores, mas o mais comum são 8 grupos. A tinta de impressão pode ser base água ou solvente, isso quer dizer que pode ser diluída em água ou solvente. O mais comum para materiais plásticos é tinta à base de solvente. As características das tintas flexográficas são líquidas e de secagem rápida. Os grupos impressores são compostos de um cilindro porta-clichê, um anilox e um sistema de entintamento chamado de Dr. Blade, ou seja, lâminas que dosam a quantidade de tinta que será usada na impressão. Anilox é um cilindro ou camisa com cerâmica gravada a laser e que possui capacidade volumétrica diferentes conforme o tipo de lineatura de clichês que serão impressos. Após a impressão, o próximo estágio será o acabamento. Se for um produto monocamada, como por exemplo embalagens de papel higiênico,
sacos de pão de forma ou embalagens de fraldas descartáveis. O produto final poderá ser em forma de bobinas ou cortados em sacos individuais em máquinas de corte e solda, dependendo da necessidade e aplicação do cliente comprador da embalagem. Se o material é laminado, neste caso irá primeiro passar pela laminação. A laminadora juntará por meio de adesivo à base de solvente ou de resinas bicomponentes chamada solvente-less. O material laminado aguardará um período em horas e finalmente será feito o acabamento, que poderá ser em forma de bobina ou mesmo em forma de sacos ou embalagens individuais. Após isso, o material está pronto para ir para o cliente comprador de embalagens, onde o produto será envasado e distribuído para lojas, supermercados ou farmácias.